E eu, acima de tudo, estou aqui como pastor, pela graça de Deus, né? Pela graça de Deus, ainda que não pareça. Agora em outubro eu vou completar 23 anos de ordenação ao ministério. E eu, quando confiro o meu ministério, eu sempre glorifico muito ao Senhor, porque eu nem senti passar, não é? E de alguma maneira a gente vai fazendo essas conquistas. Então, eu sou pastor de coração, como eu sei que vocês são também. Gosto disso, não pedi isso a Deus, nunca orei para que Deus me fizesse pastor, mas Ele me chamou, eu resisti a isso, eu fugi a isso, como muitos de vocês também fizeram, mas não houve jeito, não tinha saída, não havia outra coisa que eu pudesse fazer, senão isso, realizar o ministério, porque essa vocação se acendeu de uma maneira tão magnífica dentro de mim que não tinha outro jeito, eu tinha de ser pastor. E a partir do momento em que eu reconheci essa vocação, em que eu assumi essa vocação, Deus colocou uma alegria muito grande no meu coração. Então eu gosto de ser pastor, mergulho de cabeça nisso que é ser pastor, de modo que as minhas abordagens, certamente vão se orientar muito por isso aí. Como é que o coração do pastor sente, como é que a cabeça do pastor pensa, como é que o pastor vivencia essas realidades. O tema que vocês propõem é um tema extremamente desafiador, tremendo, né? Uma das versões do tema é isso, a Igreja do Senhor Jesus e os desafios do terceiro milênio. A outra versão é os desafios do século XXI e a Igreja do Senhor Jesus Cristo, mais ou menos por aí. E eu fiquei em crise com esse tema, né? Eu entrei em crise mesmo porque é alguma coisa muito desafiadora, mas eu estou aqui como pastor para compartilhar com vocês e de modo muito especial abrir o coração sobre como é que eu pretendo, pela graça de Deus, enfrentar o próximo milênio, pelo menos a entrada dele, não é? Como é que eu pretendo enfrentar o século XXI. Eu queria convidá-los hoje a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo registrou Lucas, capítulo 4, versículos 14 a 30. Evangelho segundo registrou Lucas, capítulo 4, versículos 14 a 30. Ele deve significar se de fato nós estamos andando pela senda adequada nesse ministério, se de fato está valendo a pena nós investirmos a nossa vida toda nesse ministério e numa qualidade assim de ministério. E eu entendi que o melhor referencial para que nós fizéssemos essa avaliação do nosso ministério, para começarmos as nossas reflexões dessa semana, o melhor referencial seria exatamente o ministério do Senhor Jesus Cristo. Eu não posso perceber uma outra referência de ministério para o pastor, para a igreja, para o cristão, senão o ministério do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que o meu ministério se identifique com o ministério do Senhor Jesus Cristo. Eu quero andar pelas mesmas referências, pelos mesmos padrões do ministério do Senhor Jesus Cristo. Esse texto que nós vamos ler faz referência a um outro texto das Sagradas Escrituras, lá no livro de Isaías, no capítulo 61, que é a apresentação profética do ministério do Senhor Jesus Cristo. E o profeta Isaías, que é o grande profeta da graça no Antigo Testamento, teve uma compreensão muito nítida e muito clara do significado da vida, dos atos, dos milagres, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o significado do ministério do Senhor Jesus Cristo. Portanto, Isaías é uma referência bíblica muito importante para nós entendermos o ministério do Senhor Jesus. Agora, vamos lembrar que Isaías viveu 700 anos antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Ele profetizou com muita clareza, com muita nitidez a respeito do ministério de Jesus e cada traço desse perfil de ministério do Senhor Jesus Cristo. E mesmo tendo passado 700 anos, a profecia de Isaías não perdeu a sua atualidade quanto ao ministério do Senhor Jesus. Isso me faz também refletir no fato de que, mesmo tendo passado 2000 anos, e mesmo estando nós entrando agora no terceiro milênio, ainda os termos
do ministério do Senhor Jesus, conforme profetizados pelo profeta Isaías, continuam fazendo sentido. O ministério do Senhor Jesus nos dá referências definitivas sobre o nosso ministério, para o nosso ministério, em qualquer tempo da história humana. Portanto, isso nos dá segurança, seja no primeiro milênio, segundo, terceiro, seja em que tempo for, em que circunstância for, os termos do ministério do Senhor Jesus são absolutamente imutáveis. Portanto, toda vez que eu quiser conferir o meu ministério, toda vez que eu quiser avaliar o meu ministério, para ver se eu estou indo na direção correta, adequada, eu tenho de voltar a consultar o ministério do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho assumido uma determinação no meu coração. Eu não quero realizar um ministério medíocre. Tenho de confessar que a tentação da mediocridade é alguma coisa que nos cerca permanentemente. Nós somos frequentemente tentados à mediocridade, frequentemente pela nossa preguiça, pela nossa acomodação, frequentemente porque nós não estabelecemos padrões mais elevados para alcançarmos. Nós somos extremamente tentados a simplesmente cumprirmos um ministério formal, frequentemente um ministério profissional, ou simplesmente atendermos às expectativas que as pessoas expressam, isto é, aquilo que as pessoas esperam de nós. É muito fácil simplesmente nós começarmos a realizar um ministério e simplesmente ocupar um espaço que alguém já vinha ocupando, um espaço que ficou vago, e simplesmente orientar toda a nossa vida e todo o nosso ministério no sentido de apenas isso, nada mais do que isso, atender às expectativas das pessoas. Essa é uma tentação nossa no ministério. Quando nós assumimos o pastorado de uma igreja, quando tomamos posse numa igreja, frequentemente aquela congregação já tem todo um conjunto de expectativas a respeito do que deva ser o nosso ministério. E frequentemente essa congregação já tem expedientes pelos quais sabe como impor as suas expectativas a nós. Frequentemente, quando assumimos um ministério, quando somos ordenados ao ministério, quando assumimos um ministério num novo campo, frequentemente nós nos confrontamos e nos defrontamos com uma comunidade, muitas vezes a própria denominação, que tem uma expectativa quanto ao nosso ministério. É muito frequente que a denominação esteja esperando que a gente seja um novo líder do mesmo estilo de algum outro líder desaparecido. A igreja muitas vezes cobra isso de nós. Eles dizem: o senhor tem que fazer visitas, tantas visitas por dia ou por semana. Eles dizem: o senhor tem que pregar domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira. E então, frequentemente o que acontece é que nós somos tentados a simplesmente orientar o nosso ministério no sentido de atender às expectativas. Isso, a princípio, é alguma coisa muito desgastante, mas se a gente se acomodar, fica bastante confortável, fica bastante cômodo. É muito frequente que a própria denominação imponha certas pressões a nós. E se a gente conseguir se acomodar nesse molde, nesta forma aí, for esse padrãozinho que a denominação espera de nós, a gente simplesmente entrar nesse perfil, nesta forma que a denominação espera que a gente simplesmente se coloque ali, se ajeite, bem, vocês me aceitam assim, estou bem, está bem. Você serve até para ser o nosso presidente. E a gente se acomoda e simplesmente vai desenvolver o ministério dentro dos padrões dessa expectativa. Nós estabelecemos rotinas, criamos vícios, nós nos escravizamos a esses vícios, a essas rotinas, aceitamos que as pessoas nos cobrem e vamos simplesmente viver para atender essas expectativas.
Agora a grande questão, a grande pergunta é esta. É esta a expectativa de Deus? Esse é o ministério que eu vou exercer, que vai ter sentido, que vai ter significado? E eu, com muita frequência, me percebo questionando isso. Gosto de ser uma pessoa irrequieta. Gosto de ser uma pessoa que não se conforme. Gosto de ser uma pessoa que simplesmente não se acomoda no sentido de entrar numa forma. Gosto de me questionar. Gosto de me confrontar comigo mesmo e me perguntar, será que é isso? E o motivo por que eu faço é simples. Eu só tenho uma vida. Não vou passar por aqui de novo. Tenho um potencial muito grande da vocação de Deus e dos dons que o Senhor tem me dado. E eu não tenho o direito de desperdiçar esta vida simplesmente construindo um ministério que se acomode a essas expectativas. Portanto, eu me sinto confortável quando me percebo irrequieto, quando percebo que estou incomodado por dentro, quando eu me percebo questionando se de fato estou indo na direção certa. Isso é uma coisa que eu quero ter todos os dias na minha frente. É essa referência do ministério do Senhor Jesus Cristo. Eu quero me orientar por aqui. E se isso pode propor uma reflexão, queridos, eu quero lhes propor essa reflexão. Eu clamo ao Espírito Santo de Deus que Ele nos incomode. Porque uma das coisas mais tristes que pode acontecer com um pastor é ele se acomodar e simplesmente achar que ele tem o direito de gastar a vida toda construindo um ministério que não passa do trivial, que não passa do medíocre. Será que vocês podem entender que eu lhes faça essa proposição e essa reflexão?